Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao BMC Stock desta sexta-feira, 11 de fevereiro. Eu, Isabela Takaki e Hanna Beltrão estaremos juntas nas próximas horas com as principais informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira os destaques de hoje. A Apvida contra a Smile Saúde por R$300 milhões. Ações do Itaú disparam após resultado do quarto trimestre. Oferta abaixo do esperado da OPEP+, tende a aumentar volatilidade do petróleo. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. Então vamos dar uma boa tarde para a Hanna Beltrão nesta sexta-feira. Boa tarde, Hanna. Oi, Isa, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sextamos, agora sim podemos falar. Sextamos na BMC News, no BMC Stock também. Mas é claro, a gente ainda tem muito assunto para trazer aqui, né? Trazendo informações sobre o mercado financeiro. E a gente vai repercutir os principais assuntos que estão movimentando o mercado e os investidores também nessa sexta-feira com nossos convidados de hoje, né? Já que a gente recebe o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas, e também teremos uma conversa também com o Antônio Marcos Samad, fundador e CEO da Axia Investing. E além, é claro, né, Isa, dos gráficos que o Alex André separa, trazendo sempre o panorama, né, da semana, como é que foi a movimentação também no mercado e já trazendo também informações já para a próxima semana sobre o mercado nacional e internacional, né? Isso mesmo, Hanna. E a gente começa então com os números do mercado financeiro, mas antes eu queria já dar um recado aqui, porque a gente anuncia que a B3 vai alterar o horário de negociações a partir do dia 14 de março, devido ao início de horário de verão nos Estados Unidos, né? Então as negociações do mercado de ações vão ser reduzidos em 1 hora, com fechamento às 5 horas da tarde. A companhia, porém, anunciou a volta aí do aftermarket, suspenso desde 8 de novembro de 2021, com negociações entre 7h05 e 7h30 da noite. Então, tá dado o recado aí, alteração no horário das negociações da B3. E falando nisso, então, vamos aos números do mercado financeiro aqui do Ibovespa, operando a 114.785 pontos. Pelo jeito, como a Paula Moraes disse, nosso verde aqui tá dando sorte hoje. No positivo, com alta aí de mais de 1%, 1,25% de alta Ibovespa neste momento. E quem lidera as altas, Itaú, Itubi 4, com mais de 7% de alta após os resultados positivos anunciados ontem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O IRB também com alta de 6,67%. O Local Web com quase 6% de alta também. Outra do Itaú com quase 5% de alta. Alpa 4 com 4,40%. Subindo também, daqui a pouco a gente vai mostrar a oferta de ações da Alpa 4. PET 3 subindo também 3,57% de alta. E as ações aqui que amargam o Ibovespa, né, que são a minoria, Uzi Minas caindo quase 5%, Magazine Luiza com 4,18% de queda, Gerdau também com dois papéis da Gerdau aqui com quase 3% de queda aqui, mas a maioria continua no verdinho. A gente espera então que continue esse otimismo aí na próxima semana. Então vamos ver como estão os números internacionais com a Hanna agora. Vamos sim, Isa, já que a Isa está puxando o mercado, ela e a Paula Moraes vieram de verdinho hoje. A gente já está vendo então o reflexo aí na bolsa, né? Vamos então ver como é que fecharam as bolsas lá na Ásia primeiro, para a gente ver como é que ficou a situação por lá. Estou dando uma olhada aqui, Xangai fechou numa queda de 0,66%, Hansen fechou em queda também, de 0,07%. Já em relação à bolsa Nikkei, fechou numa alta de 0,42%. Vamos ver então como é que estão as bolsas nesse momento lá na Europa. DAX na Alemanha está agora operando em queda de 0,19%, FTSE no Reino Unido 0,15% também a gente consegue olhar 0,15% de queda. CAC na França está aí recuando um pouco mais, 1,12%, e o índice Eurostoxx também recua 0,80%. E o dólar? Vamos ver como é que está o dólar nesse momento. A moeda norte-americana agora recua 0,94% e é comercializada a R$ 5,20.
E em relação às bolsas nos Estados Unidos, o cenário por lá é um pouco mais otimista. Dow Jones agora sobe 0,38%, S&P 500 0,23% de alta e Nasdaq também tem uma alta de 0,11%. A gente segue, claro, de olho nas notícias internacionais, porque os Emirados Árabes Unidos e também a Arábia Saudita, né, que são dos maiores produtores de petróleo e também com a maior capacidade de produção disponível no mundo, podem ajudar a aliviar os estoques globais de petróleo. A nossa correspondente, Giovanna Lucatelli, nos Estados Unidos, está de olho nesse assunto e tem mais informações para a gente. Giovanna, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo a Agência Internacional de Energia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes podem ajudar a acalmar os voláteis mercados da commodity se bombearem mais petróleo. A agência avaliou ainda que os riscos das manobras que têm amplas implicações econômicas poderiam ser reduzidos se os produtores do Oriente Médio com capacidade ociosa compensassem aqueles que estão acabando. A agência disse que a capacidade ociosa efetiva pode cair para 2,5 milhões de barris por dia até o final do ano, sustentada quase que inteiramente pela Arábia Saudita e em menor grau pelos Emirados Árabes. Um resultado bem-sucedido das negociações internacionais com o Irã poderia suspender as sanções dos Estados Unidos às exportações do país e aliviar o aperto no fornecimento. Isso ainda segundo a agência, trazendo aí gradualmente 1,3 milhão de barris de petróleo iraniano de volta ao mercado. No relatório da agência, a oferta e a demanda parecem equilibradas no primeiro trimestre, mas devem se tornar superávit no segundo trimestre ou no segundo semestre do ano. Com vocês. Tá certo, obrigada pelas informações, Giovanna Lucatelli, direto dos Estados Unidos. E a gente continua falando de petróleo aqui, porque a Agência Internacional de Energia destacou hoje que a baixa oferta entre os grandes produtores de petróleo pode aí aumentar a volatilidade nos preços da matéria-prima. O documento da agência destaca que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados à OPEP+, falhou em subir a produção da commodity e provocou alta, então, nos preços nos maiores níveis desde 2014, próximos aí aos $100. Em 2022, a agência, então, estimou uma queda de 100 mil barris por dia na demanda global para 32 milhões de barris por dia. A gente vai aproveitar, então, para dar uma olhadinha na cotação do petróleo, né, Hanna? Vamos ver como é que está o petróleo. A gente aproveita até, Isa, para olhar também como é que está a situação. Não, a gente vai primeiro olhar a cotação do petróleo, né? Vou olhar aqui rapidinho. O petróleo Brent agora tem uma alta de 1,64%, está encostando nos $93 o barril. E o WTI também sobe 1,75%. E também está na casa dos $91 o barril também. Vamos olhar então rapidinho aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelógica, o setor do petróleo, né, aqui na nossa bolsa, para a gente ver como é que está operando aí nessa sexta-feira. A gente vê que está tudo no positivo também, né? Todo mundo aqui na nossa ala verdinha do mapa. Enalta agora sobe 4,15%, Petri 3, 3,48% de alta, assim como o Petri 4, que sobe 3,14% nesse momento. PetroRio sobe 2,46%, 3R Petroleum 2,13% agora e Vibra Energia está também figurando nas altas do dia, subindo 0,53%, Isa. Bom, e a gente continua então falando de petróleo, são vários os fatores que vêm impactando aí nessa forte alta da commodity. Um deles é a situação do acordo nuclear do Irã. Na última quarta-feira, a Casa Branca pressionou publicamente o Irã a retomar rapidamente aí o acordo nuclear firmado em 2015. O governo americano diz que será impossível retornar ao pacto se um acerto não for confirmado em semanas. E para a gente entender melhor, então, sobre isso, eu recebo aqui no nosso estúdio o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, o professor Marcos Vinícius de Freitas. Olá, professor, muito boa tarde para você. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Não, para mim é sempre um prazer conversar com você. Bom, o professor que estará aqui todas as sextas-feiras com a gente para repercutir o cenário internacional que impacta no mercado financeiro. Então, você que tiver uma pergunta aí relacionada a esse assunto, né, o cenário internacional, ao mercado financeiro, pode deixar aí toda sexta-feira para a gente, que a gente
repassa aí para o professor que entende bastante sobre o assunto. Então, a gente vai falar sobre esse acordo nuclear, né, que está impactando também no preço do petróleo. Professor, gostaria então de começar com isso, né? Como que esse acordo pode impactar no preço do petróleo? O que nós vemos, Isa, é o seguinte, né? Depois que houve a pandemia, durante o período da pandemia, houve aí um decréscimo no consumo de petróleo e que teve até mesmo o preço do petróleo caiu bastante. A gente até se recorda diziam dos preços negativos do petróleo. E, obviamente, depois da pandemia, existe uma demanda represada e com esta demanda represada, o consumo voltou ao normal ou pretende retornar ao normal e isso tem feito com que o preço da commodity tenha subido. Além disso, é importante lembrar que os países produtores de petróleo que perderam dinheiro durante o período da pandemia, obviamente, querem reduzir a produção para que o preço suba. E você tem aí dois aspectos importantes, uma demanda global que aumenta e a necessidade desses países de buscarem uma recuperação econômica através da commodity que eles possuem. Então, o que você entende? Isso afeta todos os mercados globais, afeta a questão inflacionária em todos os lugares, particularmente nos Estados Unidos. E você nota também que o presidente dos Estados Unidos tem sido muito intenso na questão de tentar aí estabelecer um acordo com os países produtores de petróleo para que eles coloquem mais petróleo no mercado. Um dos países importantes nesta equação, sem dúvida, é o Irã, que é um grande produtor de petróleo, mas que em razão das sanções e do fato de não ter um acordo que funcione na questão de armamentos nucleares, uma vez que existe aí uma pressão internacional para que o Irã não tenha armas nucleares, e a necessidade deste acordo, que foi feito pelo presidente Barack Obama, mas abandonado pelo Donald Trump, tenta se reconstituir este acordo e se busca aí uma necessidade de se reunir as partes na mesa de negociação para que o Irã abandone a ideia de ter armas nucleares. E por que o Irã quer ter armas nucleares? A gente sabe que existe ali um conflito entre sunitas e xiitas, qual é o país mais importante da região, se será a Arábia Saudita ou se será o Irã, e existem todas essas preocupações de um Irã nuclearizado. Mas é importante aí que o Irã, e esta é a percepção, se houver um acordo, se o Irã volta ao mercado internacional de petróleo, você tem aí mais um grande produtor e com certeza esta abundância pode fazer com que o preço venha a diminuir. Professor, só para reforçar aqui, pelo histórico, né, o Irã deve então firmar esse acordo? Nós sabemos que no passado eles fizeram isso, não é? Agora, o acordo tem de ser uma coisa importante para os dois lados, né? Porque se por um lado os Estados Unidos querem que o Irã não se nuclearize, porque é uma preocupação regional, por outro lado, o Irã também quer ter algum tipo de garantia que os Estados Unidos não aplicarão a fórmula que os países ocidentais têm feito no passado de troca de regime. Ou seja, o instrumento nuclear, o instrumento do armamento nuclear, é uma forma de o governo dos ayatollahs se blindar contra qualquer tentativa de se trocar o regime. Como nós vimos uma tentativa acontecendo na Síria, como aconteceu na Líbia, como aconteceu no próprio Iraque, vizinho do Irã, com o qual os dois, e uma guerra ali de 8 anos, em que o Saddam Hussein foi basicamente rifado depois. Então, o que você nota é que o Irã quer esta garantia e, por um aspecto muito importante até, para a gente não esquecer, foi este tipo de acesso ao equipamento nuclear, às armas nucleares, que fez com que o Kim Jong-un e a família Kim permaneça no poder na Coreia do Norte. Então, esta é a questão fundamental aí. Qual é a garantia que vai ser dada de que não se tentará ou não se flertará com a ideia de troca de regime? Até porque recentemente nós vimos aí, né, o conflito, né, do Talibã, né, com o governo de Joe Biden, que deveria ter se precavido melhor, talvez, né, negociado, ter feito melhores negociações, e aconteceu, né, o que a gente viu recentemente com o Talibã, né? Os Estados Unidos, então, na sua opinião, deveria se preparar, deveria oferecer mais sanções aí para que haja um acordo realmente que vale a pena? Nós vemos assim, Isa, que, no geral, as sanções não têm funcionado
se elas durarem um tempo grande, não é? Se você fizer uma linha de tempo, fizer sanções intensas e focadas, você vai conseguir alguns resultados. Mas à medida em que as sanções se prolongam no tempo, os países começam a encontrar formas alternativas. Veja, se sanções funcionassem, Cuba não continuaria ainda sob a direção, direta ou indireta agora, da família Castro. Então você vê que sanções funcionam desde que elas sejam aplicadas por um relativo curto período de tempo, como aconteceu, por exemplo, no caso da África do Sul, com relação ao apartheid na década de 80. Mas no caso atual, o que acontece é que se com a continuidade das sanções também não servirão aí para resolver aquilo que o Irã pretende e podem até fomentar esta ideia de que o Irã necessita ter e precisa ter armas nucleares. Nós não podemos também descontar aí um fator importante, que é que hoje em dia você tem outros países que também estão nessa disputa de hegemonia global com os Estados Unidos, nomeadamente China e Rússia. Tem, inclusive, uma pergunta, né, Isa, que chegou aqui de um telespectador, o José Vanderlei Franco, pergunta o seguinte: boa tarde, meninos e professor. Ele quer saber, caso realmente ocorra uma invasão russa à Ucrânia, quais seriam as consequências para o mundo no mercado de petróleo ou commodities de um modo geral? Nós sabemos que a Rússia é um grande produtor de petróleo e necessariamente a Rússia vai ter de utilizar este recurso e colocar isso no mercado internacional, e razão porque uma das sanções vai justamente no setor energético russo para tentar persuadir ao Vladimir Putin a não tentar a rota de invadir a Ucrânia. Mas nós sabemos que seria uma ação de guerra, seria a maior ação de guerra depois da Segunda Guerra Mundial, e que poderia ali, no calor, né, da briga, você poderia atirar ou poderia, de alguma forma, fazer com que um membro aliado da OTAN fosse prejudicado. E por essa razão até que o presidente Biden determinou a retirada imediata dos americanos, dizendo que ele não poderia se responsabilizar, porque se isso acontecesse, você poderia criar aí um mecanismo e uma necessidade de uma guerra entre duas potências nucleares. Ninguém quer ver e nenhum dos dois pretende que isso aconteça. Mas o resultado é que o preço das commodities deverão subir justamente pela instabilidade que isso causará no mercado internacional e também pelo fato de que os países europeus certamente também sofrerão as consequências de qualquer movimentação nesse sentido, porque a retirada da Rússia do mercado de fornecimento de energia na Europa é extremamente prejudicial, razão porque até mesmo ontem o presidente Emmanuel Macron começou a reestabelecer usinas nucleares na própria França. Maravilha. E mudando de assunto agora um pouquinho, o JP Morgan, o professor, anunciou hoje uma projeção sobre os preços, né, do petróleo. A gente estava até falando, inclusive, sobre esse assunto, né, que podem subir para $120 por barril se as exportações da Rússia forem prejudicadas, né, pelas tensões com a Ucrânia. A gestora, inclusive, alertou ainda que se as exportações russas de petróleo forem cortadas pela metade, o preço do petróleo Brent provavelmente subirá aí para $150 o barril. Você que já acompanhou vários conflitos como esse, você acredita que realmente possa acontecer uma invasão? Eu não acredito que nós vamos ter aí uma invasão na escala total, até porque eu não acredito que o presidente Vladimir Putin vai querer fazer algo nesse sentido, justamente porque criaria aí uma animosidade internacional ainda maior. Embora nós saibamos que ele já fez isso com relação à Geórgia e fez isso também com relação à Ucrânia no passado. Então, como o Boris Johnson disse, esta é uma das semanas mais difíceis que nós temos aí no cenário internacional, justamente porque nós não sabemos, tudo depende aí da cabeça do Putin e da decisão que ele vai tomar estrategicamente. Mas o resultado é que qualquer ação será devidamente virá com uma contra-reação, e a reação, obviamente, vai ser na área financeira, porque os britânicos já disseram que não mandariam tropas para a Ucrânia,
Ucrânia, e os Estados Unidos também disseram o mesmo, e é importante até relembrar que a Ucrânia não é membro da OTAN, então não existe aí a obrigação de os países defenderem a Ucrânia nessa situação. Bom, professor, mudando um pouquinho de assunto aí, de petróleo, né? A gente tem visto a influência de Rússia e China aumentando na América do Sul e diminuindo na Europa, né? Nos últimos dias, o presidente argentino, Alberto Fernandes, realizou visitas de Estado à China e à Rússia. Na China, ele até concluiu um acordo de investimento no âmbito da nova Rota da Seda. Lembrando que a nova Rota da Seda, aí, o Banco Mundial já classificou como o maior programa de infraestrutura do mundo. Enfim, a reunião abriu o caminho para que os argentinos fechassem acordos para que garantam financiamento para mais de 23 bilhões de dólares em investimentos e obras. E parece que o Brasil também segue o mesmo caminho, né? A gente estava comentando agora do Putin. O presidente Jair Bolsonaro deve fazer uma visita logo mais à Rússia. Como que você enxerga, então, essa aproximação do Brasil à Rússia e China e diminuindo aí com a Europa? Nós vivemos aí aquele momento importante da história, em que você tem normalmente a ascensão e declínio de países, né? E nós vivemos nos últimos 70 anos aí sob uma grande influência dos Estados Unidos, obviamente considerando que a China passou ao largo deste processo todo, porque estava tendo seus problemas internos, inclusive sofreu aquilo que os chineses chamam das consequências dos 100 anos de humilhação, que começaram ali com as duas guerras do ópio do Reino Unido com relação à China. Então, este processo de ascensão da China, que começa em 1978, com a famosa reforma e abertura de Deng Xiaoping, fez com que o país rapidamente progredisse e crescesse economicamente, se transformasse aí no maior mercado consumidor global. Se nós fizermos a projeção, como se espera de que em 2049 a renda per capita chinesa chegue a 20, 25 mil dólares, é só você pensar no impacto disruptivo que tem isso, né? 1,4 bilhão de pessoas com um poder enorme de consumo. Então, o que acontece é que Estados Unidos e Europa, por mais que tentem, não investirão muito mais no Brasil e não diversificarão muito mais os seus investimentos. É por essa razão que eu sempre afirmo que os ganhos que nós podemos ter na relação com estes dois, com os Estados Unidos e com o bloco europeu, será no geral marginal, enquanto que com a China nós podemos ter aí uma relação exponencial, porque nós não somos concorrentes, não é? Os chineses compram produtos que o Brasil vende, e existe aí a possibilidade de uma estratégia, como os chineses gostam de dizer, né? O ganha-ganha, o win-win. E esta foi a inteligência do Alberto Fernandes. Ele está com uma situação complicada na Argentina, não consegue passar o Pires para o Fundo Monetário Internacional, porque os investidores norte-americanos não estão querendo aí revalidar e emprestar mais dinheiro para a Argentina. E, obviamente, ele entendeu que a China, que hoje em dia é o parceiro comercial mais importante da Argentina, passou o Brasil no ano passado, e é o país que tem essa capacidade de investir. E investimentos em infraestrutura, isso que é importante enfatizar. Só por um ponto aqui que eu gosto sempre de dizer, os chineses dizem assim, construa estrada e fique rico. No Brasil a gente acha que tem que ficar rico construindo a estrada, mas os chineses dizem que você vai ficar rico depois que a estrada estiver pronta, porque você vai ter ali toda a possibilidade de construir cidades, um monte de coisa. E é o que a Argentina precisa. E se a Argentina melhorar a sua logística, é capaz da soja argentina ficar um custo mais acessível, mais barato e aumentando muito mais a competitividade, até mesmo com a produtividade da soja no Brasil. Então você vê, né, são fatores todos bem casados, e eu acho que nesse sentido o Fernandes teve essa visão aí de entender que, olha, a Rússia ele está apoiando politicamente, a China ele está passando o Pires e pedindo investimentos em infraestrutura, inclusive solicitando para se tornar membro do BRICS, porque ele entende que é importante ter acesso mais direto, tanto à Rússia como à China. Ainda mais nesse momento em que a Argentina se encontra numa situação muito complicada economicamente, né, professor? Só para encerrar aí e complementar a sua resposta, né, eu queria saber a sua opinião de mais política interna aqui, porque o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a Rússia, né, terá um encontro com Vladimir Putin, assim como o presidente argentino Alberto Fernandes.
E esse ato de ir à Rússia, justamente neste momento, com um conflito entre Rússia e Ucrânia, pode dar um sinal negativo, né? As pessoas têm olhado com maus olhos aqui no Brasil essa visita do presidente Jair Bolsonaro até a Rússia. Porém, como você acabou de dizer, Alberto Fernandes fez essa visita justamente nesse momento, aí tentando estreitar mais as relações comerciais, e o Brasil também deve fazer esse estreitamento de relações comerciais entre Rússia, assim como tem feito com a China, se afastando mais dos Estados Unidos e da Europa. Como que você enxerga, né, essa visita do presidente Jair Bolsonaro neste momento? Seria uma visita mais comercial, porque o interesse do Brasil é muito maior do que a Rússia, do que ficar bem com os Estados Unidos? Eu acho que o presidente Bolsonaro até poderia ligar para o Joe Biden e dizer, olha, o que você precisa que eu possa ajudar nesse momento para tentar servir como interlocutor, como você tem visto, né? E o Brasil faz parte do BRICS e até pode ter uma conversa interessante nesse sentido. Obviamente que os Estados Unidos não querem tantos interlocutores, até porque entendem que a conversa tem que ser direta entre o Biden e o Putin, mas nós vemos que isso não tem ido a lugar algum. Eu acho que não se pode querer que o governo brasileiro faça exatamente aquilo que o Washington determina. Existe aí uma autonomia, existem os interesses nacionais e o que é mais importante, Isa, neste momento, é o Brasil saber exatamente quais são os interesses que tem e o que quer extrair desta visita, né? Porque também nós sabemos que não pode ser aí uma viagem só de passeio, você precisa ter uma pauta que seja importante para os dois países e o presidente até pode levar aí a solidariedade do povo brasileiro no sentido de querer uma solução pacífica para o conflito que se avizinha. Mas eu sempre digo, mais importante do que ir à Rússia seria se o presidente tivesse pegado o mesmo avião e também fosse à China participar das Olimpíadas de Inverno e tentasse aí fazer um pouco daquilo que o Fernandes inteligentemente fez de tentar algum acordo para que a infraestrutura no Brasil, que sofre tanto de atrasos tecnológicos e de avanços, aí que nós pudéssemos ter algum acordo nesse sentido. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui com a gente hoje. Obrigada pela participação, por vir até o nosso estúdio aqui. Obrigada, professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante da Universidade da China, professor de Relações Exteriores. Obrigada pela participação e ele estará toda sexta-feira aqui com a gente, não sempre presencial, né, mas virtualmente, mas estará aqui complementando as informações aqui do cenário externo. Obrigada, professor. Eu que lhe agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada. Bom, e a gente continua aqui com as notícias do mercado, falando de empresas agora, porque a Alpargatas anunciou uma oferta secundária de ações. A companhia aprovou o follow-on de 37,5 milhões de ações ordinárias e de 57,5 milhões de ações preferenciais. A Alpargatas, então, informou que o preço por ação do efetivo aumento da capital serão, então, aprovados após a conclusão do procedimento de book building, levando, então, em consideração a cotação de fechamento de ontem das ações preferenciais de R$ 26,60 e o montante total da oferta seria de R$ 2,5 bilhões. A reunião do Conselho de Administração para precificação e aumento de capital está marcada para o dia 22 de fevereiro e no dia 24, início das negociações das ações da oferta com liquidação financeira e no dia seguinte a oferta, então, que será realizada simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos com a coordenação do líder Banco Itaú, ao lado do Bank of America e JP Morgan, Banco Bradesco e Citigroup também. Vamos dar uma olhadinha para ver como está o papel da Alpargatas, Hanna? Vamos olhar assim, Isa, a gente aproveita para olhar Alpargatas nesse momento. Deixa eu até colocar o cursor aqui para a gente não perder aqui bem bonitinho. Mas Alpargatas, agora a gente vê Alpargatas, né? A gente vê que então está com uma alta de 4,40% agora, com papel a R$ 27,79. E Alpargatas que vem figurando, né? Nas últimas semanas tem aparecido aí nas altas, apenas lá no meio, né, no comecinho de janeiro, que teve aí, teve uma queda forte, né, e aí veio se recuperando bastante, né, Isa? Exatamente, Hanna. E só para dar um alô aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, tanto no Profit da Nelógica, quanto no canal do YouTube da BMC,
Então, quem quiser fazer uma pergunta, a gente já vai chamar o nosso entrevistado do dia, o convidado, que já está aqui com a gente. E você pode fazer sua pergunta, então. A gente ainda não tem um canal de comunicação no chat da Nelógica, porém você pode vir até o YouTube e fazer a sua pergunta para o nosso convidado esclarecer. Então, chegou a hora, né, de eu chamar o Antônio Marcos Samadi, que é fundador e CEO da AXA Investing. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada pela participação com a gente nesta sexta-feira, Antônio. Boa tarde, obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem aí no BMC News. E aproveitar já para parabenizar, né, excelente trabalho que vocês estão fazendo aqui. Agora dentro da plataforma dos traders, né, na Nelógica, enfim, sensacional o trabalho que vocês estão fazendo. Então, de parabéns. Isso aí, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, então, para o Antônio Marcos, vai lá no nosso chat do YouTube, que daqui a pouquinho ele vai responder. A gente vai lendo aqui para ele responder as perguntas de vocês. E eu queria começar, né, batendo papo sobre o setor bancário. Hoje a gente vê aí Itaú, né, alimentando o índice. A gente já conheceu o resultado de Santander e Bradesco e tinha aquela expectativa, então, com o resultado de Itaú. Como que você avalia os destaques desses resultados? Por que o resultado de Itaú se diferenciou de Santander e Bradesco? Sim, não, perfeito, né? A gente teve o balanço divulgado primeiro por Santander, depois veio o Bradesco na sequência, e o grande diferencial do balanço do Itaú, que a alta expressiva de hoje já reflete isso, sem dúvida nenhuma, é justamente o resultado no quarto trimestre ter sido melhor do que do terceiro trimestre de 21. Né? Então, tanto Santander quanto Bradesco reportaram uma diminuição no seu lucro, né, em relação ao trimestre anterior, e o Banco Itaú surpreendeu, né, então já tinha aquela expectativa no ar, já depois de Bradesco e Santander divulgarem um resultado ruim em relação ao trimestre anterior, havia uma expectativa, já o mercado estava até esperando aí com um certo receio, de como viria o balanço do Itaú. E surpreendeu positivamente, né, o setor acabou caindo no começo da semana por conta dos dois primeiros anúncios. E agora, o resultado de 7 bilhões, né, uma alta aí de praticamente 5%, 6% em relação ao trimestre anterior de Itaú, surpreendeu de fato, saiu muito bom, e o que o investidor gosta justamente é a última linha no balanço, né, enfim, é o lucro aumentando em relação aos trimestres anteriores, e foi o que aconteceu com o Itaú. Uhum. E sempre se falou muito, né, que o setor bancário se beneficia com a alta dos juros, mas não foi o que a gente viu nos últimos resultados, né, tanto de Bradesco, Santander, que vieram abaixo do esperado. O que está acontecendo, na sua opinião, com o setor e aquela queda acentuada das ações do Bradesco após a divulgação dos resultados, você acha que foi exagerada? Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, a queda, na minha opinião, foi exagerada, não só no setor bancário, né? No mês passado, né, comecinho do ano, eu tive aqui no programa de vocês também, a gente falou um pouco sobre isso, a gente estava com a bolsa aí a 100 mil pontos, e havia um exagero, né? Não era por conta de resultado da empresa ou do setor, era muito mais por conta aí de uma expectativa de alta de juros no mundo, que isso é natural, faz com que o mercado financeiro, o mercado de renda variável apanhe um pouco, mas as incertezas políticas, a falta das reformas em 2021, então a gente teve um ano realmente, 2021, muito difícil para a nossa bolsa como um todo, não só para o mercado financeiro. Agora, obviamente, né, se a gente voltar alguns anos atrás, quando a taxa de juros vinha diminuindo, a grande preocupação com o setor bancário, com os bancões, né, como a gente gosta de chamar, era justamente como que esse setor ia se desenvolver, né, como ia entregar os mesmos resultados com uma taxa de juros. Né? Então, a preocupação era a queda na baixa de juros. Então, os bancos tiveram que se reinventar um pouco, né? Melhoraram as suas receitas vindo das prestações de serviço, inclusive, e acabaram lidando bem nesse cenário de baixa de juros. O contrário, né? Esse movimento que a gente vem vindo acompanhando de alta de taxa de juros, de nada mais é do que já um grande conhecido dos bancos, né? Lembrando que a inflação no Brasil sempre foi estratosfericamente alta e os bancos sabem lidar muito bem com altas taxas de juros. E tanto é, né, que a margem que o Itaú entregou no último, vou até pegar aqui no balanço deles, a margem financeira com clientes foi de 19 bilhões, uma alta de 13%. E essa margem financeira com clientes nada mais é do que o spread, a diferença entre o que custa para o banco captar dinheiro e quanto ele consegue cobrar na sua carteira de crédito. Então,
de fato, quanto maior a taxa de juros para os bancos, né, nessa margem financeira com clientes, só tende a melhorar essa diferença entre o custo de captação e o que ele consegue cobrar da sua carteira de crédito. Antônio, eu queria só pedir uma licencinha, porque daqui a pouco a gente continua aqui com o nosso bate-papo. Eu queria falar para você acompanhar com a gente a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que fala neste momento em participação em evento Esfera Brasil aqui em São Paulo. Vamos ouvir então o que ele está falando no momento. Isso não sobe, claro. De condições financeiras que você deseja, então você pode estar fazendo, vamos dizer assim, uma coisa subótica. Eu não estou dizendo que isso é a opinião do Banco Central, estou só passando aqui um pouco a percepção do mercado. De novo, deixando bem claro que o Banco Central do Brasil não dá opiniões sobre a política monetária de outros países, mas assim, estou passando um pouco a percepção do mercado para vocês. Então, a gente tem esse tema de quando o Fed iniciará o quantitative tightening, o que significa isso. Eu acho que tem um custo do paper tantrum, né? Acabou gerando um custo, um scare effect, como os americanos gostam de dizer, que ele criou na época um problema tão grande em termos de mercado, que hoje acho que ele tem um custo, tem um vamos dizer assim, tem um medo, né? tem um trauma em relação a esse assunto, que eu acho que ele deveria ser revisitado, porque a alavancagem hoje é muito menor do que era no passado, a estrutura de duration então é bem diferente, mas o fato é que a gente olha nos questionários e isso aparece. Pronto. Então, olhando agora economias mais de emergentes, a gente vê uma inflação aí bastante alta em grande parte do mundo. De novo, as surpresas dessa semana foram bastante grandes. A gente já tinha tido uma no México, o México surpreendeu subindo mais também, depois a gente teve Colômbia, o Chile subiu 1,5 no Chile, é uma coisa que é bem diferente, porque é um país que vive com juros baixos há bastante tempo, então a gente está vendo, e hoje Rússia, então a gente vê aí realmente esse movimento. E acho que a pergunta que todo economista faz no seu país e que a gente mais escuta de investidor estrangeiro é quando que é o pico, né? Quando que é o pico e o quanto que você está nesse ciclo, né? Então a gente acha que o Brasil saiu na frente, né? A gente entendia que a gente achava que ia ter um elemento mais persistente, saímos na frente. É verdade que a memória inflacionária no Brasil faz também com que a função-reação do Banco Central seja um pouco diferente, mas a gente acha que a gente está mais acelerado no ciclo e vai depender muito agora de como isso se comporta no mundo desenvolvido, mais específico nos Estados Unidos. Aqui é um gráfico que eu gosto muito de inflação, e eu fiz um exercício aqui de novo, eu não estou querendo dizer que é isso, nem quero, porque sempre gera margens a interpretações, mas a única coisa aqui a gente tem a inflação de vários países, né, do ano fechado, e aí um exercício que eu fiz o Brasil teve um componente de energia, de inflação, que foi muito acima dos outros mercados. E aí teve um componente externo, teve um componente interno, que é o componente hídrico. E a pergunta simplesmente que eu fiz é se o Brasil tivesse a média de inflação de energia dos outros países, qual seria a inflação final? E a resposta é 6,7, né? Não estou dizendo que isso muda a estrutura da inflação no Brasil, nem que o Banco Central tem que agir de forma A, B ou C. É só uma pergunta, dado o forte elemento de energia que nós tivemos, né, o que seria a inflação se a nossa energia fosse a média do mundo, desses países aí da amostragem, e seria, você também teria uma inflação na média da amostragem, só para dizer isso. Né? Então, a gente olha um pouco de núcleo de inflação, a gente vê que, ao contrário do último surto inflacionário brasileiro, onde o Brasil teve o surto inflacionário sozinho, a gente agora tem um movimento global, de novo, não dizendo que a culpa da inflação brasileira é simplesmente uma inflação global, tem elementos brasileiros, tem elementos que são típicos brasileiros, tem uma parte climática que veio através também de quebra de safra, ou seja, tem várias particularidades do Brasil, mas esse é um gráfico mostrando isso, e um pouco também mostrando o impacto, né, de combustíveis mais energia elétrica. A gente vê que a gente teve agora o maior choque, né, da nossa história recente, né, isso em cima já de uma dinâmica de inflação importada grande. Aqui eu fiz uma pergunta um pouco voltando àquela experiência dos Estados Unidos, ali, daquele gráfico dos Estados Unidos. Vamos imaginar, vamos pensar qual é a taxa nominal neutra de juros nos países e como que cada país está em relação a essa taxa neutra. Né? Então, assim, imaginando que a inflação global é uma coisa muito mais persistente, que grande parte dos países vão ter
que ter juros acima da taxa neutra, ou seja, num campo restritivo por algum tempo, quais são os países que de fato estão no campo restritivo, quais que não estão e o que a curva de juros pensa sobre isso. Então a gente vê ali, por exemplo, né, o México está com 6 contra 5,6, o Chile está abaixo, o Brasil está bem acima, a Colômbia abaixo, a Rússia bem acima, principalmente com o movimento de hoje, e grande parte dos países abaixo, né? Então, de novo, aqui é só um exercício de tentar ver, bom, se a gente imagina que a gente precisa ter, né, juros acima do juros estrutural em grande parte dos países, o que a curva deveria precificar, e aqui a gente consegue ver, de fato, o que a curva está precificando sobre isso. Ali no gráfico mostra claramente que o Brasil saiu na frente, né, no aumento de juros, e a gente vem, né, defendendo essa tese, apesar de, obviamente, a aceleração no Brasil ter sido maior, de que a gente está acompanhando isso bastante de perto e vamos usar todas as nossas ferramentas para trazer a inflação para a meta. Em termos de curvas de juros, aí é só um tema mostrando a curva no Brasil, depois de ter precificado um aumento na alta, ela chegou a fletar, e aí mais recente ela abriu um pouquinho. Tem sempre um tema das incertezas fiscais, esses assuntos fiscais impactam um pouco a parte longa da curva, né? A gente vê aqui um tema um gráfico de juros nominal também, eu vou avançar um pouco mais. A parte de atividade econômica, o famoso V, o Brasil foi o que teve o V mais forte primeiro, agora a gente vê alguns países já, né, passado um pouco esse efeito da pandemia, voltando ao tema do crescimento estrutural, que acho que vai ser o último tema que eu vou falar hoje, que é basicamente o que acontece com o crescimento estrutural no Brasil. Acho que as pessoas vão cada vez mais estar falando sobre isso nos próximos meses, porque acho que isso impacta um pouco do prêmio de risco fiscal que a gente está vendo na parte longa da curva. A gente tem aqui vendas varejo, eu vou passar um pouco aqui rápido. Em termos de atividade econômica, olhando também um pouco, né, o que é a parte de dados os dados suaves, a parte de confiança, né, então a gente segregou aí, lembrando que a confiança do consumidor ainda está bastante mais abaixo do que estava no pré-pandemia. Construção civil que teve um ciclo bastante grande aí na pandemia, um ciclo de alta grande, e serviços que subiu e voltou a cair um pouquinho agora. Os números mais recentes até mostram uma melhora, né? Esses números da semana passada, né, tanto comércio, a parte industrial apagou um déficit de quase 3 meses, então a gente está num ponto agora que eu acho que os economistas que tinham crescimento de 0, olhando os dados da semana passada, eu acho que vão revisar o crescimento para cima, tá? Então, a gente olha, principalmente pelo efeito do primeiro TRI aí. Vou passar um pouco rápido, porque acho que a parte de emprego a gente tem falado bastante, tem tido bastante notícia. A gente tem essa divergência de CAGED com PNAD, a forma de olhar, teve muita mudança na forma de captura de dados, tanto de uma pesquisa quanto de outras, vários artigos já foram escritos sobre isso. Eu vou focar um pouco mais na parte de inflação. Bom, a gente está vendo aí o IPCA, o núcleo, a inflação por segmento. A gente tinha uma percepção que a gente ia ver o pico de inflação aí perto de dezembro, janeiro. Aí a gente viu uma quebra de safra, que não é pouco relevante, e a gente estava vendo o petróleo indo para 60, de novo ele voltou, indo aí para cima de 90, eu acho que isso gerou um pouco uma quebra de percepção em relação ao que era o pico. A gente imagina que hoje alguma coisa entre abril e maio, a gente depois vai ter uma queda da inflação um pouco mais rápida. Expectativa também, acho que isso todos, já vou passar aqui mais rápido. Isso aqui é só a gente usa, padrão em todas as reuniões. Deixa eu passar aqui. Pô, esse negócio aqui está hoje malvado comigo aqui. A parte de investimento, que a gente tem visto, de fato, aí uma entrada, né? Desde do começo do ano aumentou bastante, aí a gente viu bastante fluxo. A gente começa a ver um pouco de fluxo de estrangeiro voltando em portfólio. A gente tem conversado com alguns investidores. Uma coisa talvez que seja surpreendente é a gente ter saído de uma precificação de 2 altas de juros americanos para uma coisa de 6, 7, e algumas pessoas falando que o aumento vai ser até mais front-loaded, e os mercados estão reagindo relativamente bem. É óbvio, tem uma parte alavancada de
de ações nos Estados Unidos sofreu um pouco mais, mas se a gente imaginasse que há uns 4, 5 meses atrás que a precificação de juros americanos seria essa hoje, o nosso palpite sobre preço de ativo eu garanto que não ia ser o que nós estamos vendo hoje. Então o mercado, né, acho que reagiu bastante. Então nós estamos acompanhando a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participa do evento Esfera Brasil em São Paulo, com o tema Comportamento Monetário em 2022. Eu volto então com o nosso convidado do dia, que é o Antônio Marcos Samadi, e inclusive ele estava acompanhando aqui com a gente, né, o presidente do Banco Central falando neste momento, apresentando gráficos, e eu queria já aproveitar então essa fala do presidente do Banco Central e fazer uma pergunta relacionada a isso, né, já que Roberto Campos Neto falou um pouco aí sobre os impactos na curva, né, sobre o impacto dos riscos fiscais nas empresas. Como que você avalia essa questão do risco fiscal? Sem dúvida nenhuma. Uma fala, inclusive, dele que me chamou a atenção, né, e eu concordo plenamente. O Banco Central brasileiro realmente ele saiu na frente na questão de aumento aí da taxa de juros, né? Então, aqui no Brasil, a gente teve aí o Banco Central já sinalizando, aumentando de uma forma mais aguda a nossa taxa Selic, enquanto lá nos Estados Unidos esse movimento demorou um pouco. Até por isso, né, eu ouso dizer que a nossa Bolsa também sentiu na frente. Tanto é que no ano passado a gente teve um resultado muito ruim no nosso mercado interno, enquanto as bolsas aí, não só americanas, mas pelo mundo todo, tiveram um resultado muito mais positivo do que a nossa. Agora, como a nossa taxa de juros também saiu na frente, a nossa reação também começa a vir um pouco na frente, porque eu acredito que o nosso ciclo de aumento monetário também tende a diminuir, a terminar antes do americano. Então, a Bolsa Americana começa a sofrer agora esses impactos, enquanto a nossa já vem sofrendo aí praticamente há 6 meses. Então, a nossa reação realmente está muito melhor. Agora, o risco fiscal é, sem dúvida, também um fator muito determinante, obviamente, porque precisa passar as reformas, né? Enfim, esse ano, infelizmente, ano eleitoral também, não acredito que ninguém vai dar muita atenção para isso, né? É todo mundo mais tentando juntar a base, fazer acordos realmente, para conseguir aí despontar na corrida eleitoral. Então, isso realmente preocupa um pouco. A gente já teve, nesse primeiro mês, um efeito estilingue, né, de algo que vinha realmente muito pressionado, e a gente teve uma melhora, principalmente também pela entrada do fluxo estrangeiro, que o Roberto Campos também mencionou na apresentação dele, mas enfim, o cenário como um todo ainda não é o céu de brigadeiro que a gente está vendo no mês de janeiro, né? A gente tem ações aí como o próprio Itaú, que divulgou o balanço ontem, considerando essa alta de hoje de mais de 6%, a gente já tem mais de 20% de valorização no ano de 2022, que praticamente começou, né? A gente tem um mês do ano. Então, obviamente, essa curva de crescimento, de valorização, não vai se manter também do jeito que a gente está vendo nesse janeiro. Foi mais um efeito realmente mola ou estilingue que a gente vem passando na nossa bolsa, né? Ainda tem realmente algumas dificuldades aí pela frente. Tá certo, só para avisar que a gente vai continuar monitorando aí as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A gente volta a qualquer momento com mais informações. A gente faz daqui a pouco um resuminho aí das principais declarações que certamente afetam diretamente a política monetária do Brasil. Hanna. Bom, a gente segue, né, conversando aqui agora, falando sobre os resultados, né, do quarto trimestre de várias empresas que estão saindo, né. Inclusive, queria até saber cadê o nosso convidado, a gente ainda está batendo papo com ele agora. Assim, a gente pensou até que tivesse caído a conexão, ficou até meio perdido aqui, mas a gente continua, né, já que a gente estava falando em relação aos resultados do quarto trimestre, que já estão saindo, e semana que vem a gente vai conhecer os resultados de bancos, né, Banco do Brasil, Banrisul e também Banco ABC. Queria saber qual é a expectativa e se a gente já pode traçar um comparativo entre as companhias do setor e qual é o melhor banco também para se posicionar no momento. Não, ótimo. Os 3 principais bancos privados, né, nós já tivemos nessa semana, então essa semana realmente foi um divisor de águas aí, toda aquela expectativa que nós tínhamos, a gente já conseguiu quantificar em números, né? Então, o do Itaú, sem dúvida nenhuma, foi o que veio melhor, mas não significa dizer também que o resultado de Bradesco e Santander, principalmente, tenha sido ruim, né? É que é aquela história, né? Quando a gente pega uma base de comparação melhor no trimestre anterior, de repente, o Bradesco teve um trimestre anterior melhor e pior em relação ao último trimestre, mas não que tenha havido ruim.
né, um lucro trimestral aí de 6 bilhões, que foi o resultado do Bradesco, a gente não pode falar que foi um resultado ruim, digamos assim. É que sempre tem aquela expectativa da melhora constante, sempre em relação ao período anterior. Banco do Brasil deve sair aí, vamos esperar, não quero queimar minha língua, mas vamos esperar que venha também um resultado melhor em relação ao trimestre anterior. Mas em termos de posicionamento, né, o que você me perguntou, qual banco, de repente, dos bancões seria o melhor em termos de posicionamento? A resposta, como sempre, né, no mercado de renda variável, depende. Depende muito do que o investidor espera. Se você pegar o ROI, né, de todos os bancos grandes aí que a gente tem na nossa bolsa, está aí entre 18% e 20%, mais ou menos, o que é sensacional. Qualquer ROI aí superior a 15% já é muito bom. Então, você pega um ROI de Itaú, de Bradesco, está na casa de 20%, por exemplo. Né? Então, você tem a segurança de uma empresa de uma giant cap desse tamanho, com um ROI de 20%, é tudo que o investidor pode querer. Agora, se a gente olhar sobre o ponto de vista de dividend yield, por exemplo, né, aquele investidor mais conservador que olha para a política de dividendos, o Itaú, que teve um resultado excepcional, não é o que tem a melhor política de dividendos, por exemplo. Né? O dividendo em 2021 de Itaú foi na casa de 2,5%, não chega a 3%, o Bradesco também, enquanto Santander e Banco do Brasil tiveram uma política de pagamento de dividendos muito melhor. Né? Historicamente, você tem aí na casa de 5% de dividendos do Banco do Brasil. Santander surpreendeu, chegou a bater 8% ao longo de 2021. Então, olhando sobre o aspecto do yield, você tem realmente vantagens para o Banco do Brasil e Santander. Agora, o que me chama mais atenção é a questão patrimonial, né, de todos os bancões também, Banco do Brasil, que vai divulgar ainda o seu resultado na semana que vem, pelos valores que ele está sendo negociado hoje, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Né, aquele índice, o PVPA, né, que mede aí o valor da ação dividido pelo valor do seu patrimônio, está abaixo de 1. Então, sempre que esse indicador está abaixo de 1, significa que o banco, que a empresa, está negociando abaixo do seu valor de patrimônio. Ou seja, é uma barganha. Né? Se ela voltar a valer pelo menos o valor patrimonial, a gente teria que ver ações aí do Banco do Brasil negociando próximo da faixa de R$50. Deixa eu até ver quanto ela está negociando hoje aqui para não falar bobagem. Hoje ela está subindo aqui 3,32% nesse momento, mas mesmo assim ainda negocia abaixo do seu valor de patrimônio. Né? Então, dependendo qual é a predileção do investidor, a gente pode optar por uma ou por outra. Né? Por termos de deságio em relação ao seu valor justo, digamos assim, Banco do Brasil é o que tem maior desconto em relação ao valor patrimonial. Em termos de dividendos, o que tem mais atratividade, sem dúvida, hoje em dia é o Santander, pelo que apresentou até agora, para ver o que vem de Banco do Brasil. E em termos aí de ROI, Bradesco e Itaú são os que estão entregando aí um ROI mais significativo. Então, vai depender muito aí do aspecto de cada um. Agora, uma coisa é fato, né? Nesse cenário agora de alta de juros, continuando a questão de aumento por mais algum tempo, tem que ter banco na carteira. Né? Os bancos sempre surfaram muito bem com taxas de juros altas e a tendência é que continue. Né? Enquanto você tem varejistas sofrendo muito, falta de juros, você tem construção civil sofrendo muito, os bancos acabam se destacando. Lá na frente, quando essa curva começar a inverter, de repente diminui um pouco a exposição em bancos e aumenta um pouco a exposição em varejistas também, que estão com preço muito espancado. Você falou bem, né? Essa expressão divisor de águas aí, após o resultado do Banco Itaú, tem repercutido aí nas principais agências do mercado financeiro, né? E a gente continua falando do setor bancário, né? Porque muitas pessoas procuram investir no setor buscando montar uma estratégia de dividendos. Recentemente saiu a notícia de que Luiz Barsi, um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira, já vendeu ações do Itaú, Bradesco, Itaú SA, justamente por prever dividendos magros. Como que você avalia o setor bancário como provedor de dividendos? Bancos estatais como o Banco do Brasil e Banrisul têm rendimentos de dividendos mais interessantes do que os bancos privados? Sim, tudo é uma questão de política da companhia, né? Uma coisa é você ter um lucro maior ou menor, outra coisa é a política dos controladores de como esse lucro vai ser dividido com os acionistas. Então, de novo, né, o Barsi aí, o rei da Bolsa, né, o maior investidor pessoa física, ele tem uma participação, inclusive, muito grande em Banco do Brasil, isso não é... E Santander também, né, isso não é segredo para ninguém, é justamente por conta desses dois bancos pagarem um dividendo maior
do que o Banco Bradesco, o Banco Itaú, enfim. E o Barsi, ele gosta realmente de dividendos, né? Toda a rentabilidade dele de dividendos, ele reinveste novamente em boas empresas pagadoras de dividendos. Então, de novo, né, você tem Bradesco e Itaú apresentando sempre muito resultado, muito lucro, mas a política de pagamento de dividendos está deixando um pouco a desejar ao acionista. Então, o investidor que busca uma renda passiva de dividendos, digamos assim, sem dúvida nenhuma, tem que fugir de Bradesco e Itaú nesse momento e olhar com mais carinho aí para Banco do Brasil e Santander. Uhum. E os bancos digitais, né? A gente está falando agora dos bancões, a gente vem agora falando desses bancos digitais, como o Nubank, Banco Inter. Como é que você avalia as perspectivas para esses bancos? E eles são supervalorizados e representam um risco para o investidor? Ou o potencial deles justifica as expectativas? Olha, sua pergunta ela é excelente, né? Porque principalmente com o IPO aí do Nubank, nós tivemos aí um frenesi, né, de todo mundo olhando para os bancos digitais, para as fintechs, como se fossem a salvação do mercado financeiro, como se todo o mercado bancário que a gente conhece até hoje estivesse para ruir e se transformaria num grande mercado de bancos digitais. A verdade é que isso é muito mais uma expectativa de que isso vá vingar um dia do que a realidade, né? Nós temos hoje os bancos digitais, obviamente, abrindo milhões de contas, na verdade, né? Captando clientes aos montes, só que eles não têm a capacidade de monetizar isso como tem o Bradesco, como tem o Itaú, como tem o Banco do Brasil, né? Boa parte das receitas desses bancos vem das empresas, vem das pessoas jurídicas, inclusive, e os bancos digitais são focados aí, eminentemente, nos clientes pessoas físicas, né? Então, a monetização é muito complicada, né? Então, a gente já teve esse boom. Eu, particularmente, não gosto, tá, do case de bancos digitais. Quando eu acompanhei o IPO do Nubank, que ele foi lançado lá na bolsa da Nasdaq, lá nos Estados Unidos, a valores aí de mercado superiores ao valor do Banco Itaú, por exemplo, isso não faz o menor sentido na minha cabeça, né? O Itaú, por exemplo, entregou aí no ano de 2021 mais de 26 bilhões de reais de resultado, enquanto você pega o Nubank, você pega o banco digital da vida qualquer, ele não entrega lucro, não entrega resultado para o acionista. Então, é muito mais uma expectativa disso entregar resultado um dia do que a realidade, né? A realidade desses bancos aí, principalmente para o investidor que busca investir em empresas sólidas e que dão lucro, né? Porque o investidor de longo prazo tem que pensar se a empresa dá lucro, né? Então, se a empresa não dá lucro, não faz muito sentido ele ter para longo prazo. O especulador, sim, né? Ele pode pegar uma empresa que está dando prejuízo, por exemplo, imaginar que num cenário onde tudo é certo, ela vai se valorizar e ele vai participar dessa valorização da ação. Agora, o investidor realmente de longo prazo, que tem uma cabeça principalmente de recebimento de dividendos, não pode nem pensar hoje, infelizmente, em colocar seu dinheiro no banco digital, porque ele não entrega lucro e não paga dividendo, né? Basicamente é isso. Uhum. Agora, em janeiro, vimos aí uma forte entrada de capital estrangeiro na Bolsa que impulsionou o Bovespa. Esse movimento gera alguns riscos para os investidores brasileiros ou o patamar de preço baixo dos ativos brasileiros está muito atrativo para os gringos? Sim, sem dúvida nenhuma, acende aí um red flag, né? A gente, quando tem um único player sustentando esse movimento de mercado, sustentando essa alta, porque os institucionais não se movimentaram tanto quanto os estrangeiros, as pessoas físicas, a gente viu uma saída muito grande de bolsa. Aliás, esse movimento é engraçado, né? Porque você pega investidor de pessoa física, não que investe diretamente numa ação, mas aqueles que investem indiretamente através de fundos de ações, né? Então, a gente teve num pior cenário lá em novembro, finalzinho do ano passado, quando a bolsa realmente estava muito ruim, muita gente pedindo resgate nesse fundo, que o fundo, às vezes, tem um prazo de resgate aí de cotização de 30 dias ou de 60 dias, e o impacto disso veio justamente no finalzinho do ano, onde foi o cenário mais crítico, e os gestores dos fundos institucionais não vendendo posições porque eles acreditavam que o mercado estava caro ou coisa do tipo, mas por conta dos resgates que já tinham sido solicitados, eles têm que realmente entregar o dinheiro ao preço que tiver naquele dia, não tem jeito, tem que fazer a venda para atender a demanda do investidor. Agora, esse alerta realmente tem que ficar no ar, né? Você tem um único player comprando, e se esse player estrangeiro sair do mercado hoje, eu não vejo também os players atuais aí sustentando os preços atuais. Mas, por outro lado, a gente tem que ver também que o investidor ele pensa sempre em dólar.
a nossa bolsa, se a gente precificar ela em dólar, a gente ainda está com os preços muito atrasados aí com relação ao que a gente negociava no passado, há 10 anos atrás, talvez. Né? Porque a gente tinha uma taxa de câmbio de R$2, R$3, hoje estamos com 5,20, por mais que até já baixou um pouquinho também, mas o nosso câmbio chegou a 5,70, a bolsa a 100 mil pontos com o dólar a 5,70 representa menos do que 50 mil pontos no passado. Então, essa conta que o investidor estrangeiro faz. Então, não me assusta tanto nesse momento, né, a bolsa ter essa entrada de fluxo estrangeiro muito grande, porque em dólar, se a gente pensar em dólar e a forma que o estrangeiro pensa, ainda está barata, tá? Não tem realmente esse aumento de 10% que a gente tem de janeiro para cá, não é algo que assuste aí, que atenda ao apetite, por exemplo, do investidor estrangeiro, que sabe que as empresas principalmente, né, se pegar os pares lá fora com os pares que a gente negocia aqui no Brasil, os múltiplos nossos ainda estão muito mais atrativos. Né? A gente pega os bancões, por exemplo, com esses resultados maravilhosos que eles estão entregando, tem aí um Itaú, um Banco Bradesco, um Banco do Brasil, negociando aí um PL de 6 vezes, né? Negociando 6 vezes no PL, 7 vezes o PL. A média histórica da nossa bolsa é de 13, e lá fora a gente tem bancos negociando a 20 vezes o PL. Então, os nossos múltiplos ainda são muito bons e estão muito baratos para o investidor estrangeiro, se comparado com áreas do resto do mundo. Tá? Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Nós conversamos com o Antônio Marcos Samad, fundador e CEO da AXA Invest, falando bastante aí do setor bancário justamente hoje, que o Itaú divulgou resultados positivos e tem se destacado aí no índice. Obrigada pela participação, Antônio Marcos. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. O pessoal gostou bastante, tem bastante pergunta, mas nosso tempo já acabou, né? Fica para a próxima, então. Obrigada, boa tarde para você. Imagina, boa tarde. Eu que agradeço e parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada, Antônio. Bom, e a gente continua falando do setor bancário, né? Aproveitando aí o gancho que o Antônio Marcos estava falando do setor bastante, né? Tanto dos bancões quanto dos bancos digitais. Então a gente fala do grande destaque do dia, né, que são os resultados do Banco Itaú, né, que divulgou o lucro líquido gerencial do quarto trimestre de 2021. O banco registrou 7 bilhões e 100 milhões de reais, com aumento de 32,9% ante o mesmo período de 2020. Já o lucro líquido gerencial no ano passado passou dos 26 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 45% na comparação anual. O Itaú divulgou uma nota ao mercado informando que os números mostram um aumento bem expressivo em comparação com 2020, com crescimento importante em todas as linhas de negócio no Brasil, com destaque para carteiras de pessoas físicas. Além disso, o Itaú anunciou também o pagamento de juros sobre o capital próprio. Vão ter direito ao provento os acionistas com ações da companhia até o dia 21 de fevereiro deste ano. E a partir daí, então, os papéis do Itaú vão ser negociados como ex-juros sobre o capital próprio, como a gente viu aí, um divisor de águas no setor bancário após a divulgação dos resultados. Estava pesando agora há pouco bastante no índice positivamente, né, Hanna? Então vamos dar uma olhadinha para ver se continua em alta aí os papéis do Itaú. Vamos olhar, Isa, a gente já consegue até olhar os bancões, né, de uma vez só. A gente vê então que Itaú, tanto com o ticker ITUB3 e o ITUB4, estão aqui nas maiores altas. ITUB4 já sobe mais de 7%, 7,15% agora. ITUB3, 5,74% de alta nesse momento. Itaúsa vem logo na sequência, subindo 4,76%. Né? Itaú ITSA4, né, já tem essa alta. E o outro ticker também da Itaúsa sobe 3,79%. Já em relação ao Banco do Brasil, já sobe aqui 3,10%. Santander, Samb11, 2,79% de alta também. E Bradesco, né, tanto o ticker BBDC3 e BBDC4 estão também nas altas do dia. BBDC3 sobe 1,67% e BBDC4 sobe também agora um pouco mais, né, Isa? Exatamente. E acabou agora há pouco, então, as declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participou do evento Esfera Brasil com o tema comportamento monetário. Então a gente vai fazer um resumo aqui, antes do Alex Zandé, que está se preparando para entrar aqui com os gráficos. A gente vai falar então sobre o que o presidente do Banco Central falou agora há pouco, né, que já vai repercutir aí no índice, na política monetária brasileira.
A gente, como já repercutiu agora há pouco com o nosso convidado sobre a curva de juros, né, sobre o risco fiscal, ele diz também que, em meio ao avanço da inflação e o medo de gargalos da oferta, acumular estoques aí pode ser o melhor cenário. Durante o evento, então, ele comentou sobre estoques de matéria-prima e moradia. Roberto Campos Neto, né, Hanna? Pois é, ele falou, né, que o Roberto Campos Neto falou, inclusive, que os estoques estão em níveis mínimos, né, de acordo com o presidente do Banco Central, né, o avanço da inflação e o medo também de gargalos, como você falou agora há pouco, pode acumular estoques e pode ser o melhor cenário. Né, ele falou, inclusive, ele ressaltou, né, que as autoridades monetárias já entenderam que o cenário atual exige, né, juros mais altos. Inclusive, ele falou o seguinte: as pessoas estão começando a entender, né, que, de fato, né, você vai ter que voltar para aquela velha conta de olhar os juros neutros e pensar, né, se vai ter que entrar em um campo mais restritivo, né, Isa? E inclusive ele acrescentou que o Brasil saiu na frente em relação à inflação, segundo a avaliação do presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, diante de uma inflação mundial bem alta. E ele disse exatamente, abre aspas, a gente acha que o Brasil saiu na frente em relação à inflação. É verdade que a memória inflacionária do Brasil faz com que a reação do Banco Central seja diferente. Ele disse ainda que os números mais recentes até mostram em uma melhora na atividade econômica brasileira, né, Hanna? Pois é, ele falou, né, que, segundo o presidente do Banco Central, os economistas devem revisar as projeções de crescimento do Brasil com base nos últimos indicadores econômicos divulgados no país. Ele, inclusive, afirma aí que tem visto a entrada de investimentos no Brasil em 2022, como tem visto bastante isso, e, inclusive, o fluxo estrangeiro no país voltou a crescer, né, desde o início do ano. Né? Ele ressaltou, então, né, participando aí dessa fala que ele acabou de participar, né? Isso mesmo. Então, Roberto Campos Neto encerrou a participação no evento Esfera Brasil, sobre política monetária brasileira. A gente vai continuar repercutindo as falas do presidente do Banco Central ao longo da nossa programação aqui, depois com o Felipe Nascimento no marketing, porque agora nós vamos chamar o Alex André para analisar os gráficos de hoje. Boa tarde, Alex. O que temos para hoje? Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna, todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock. Os gráficos de hoje acho que são dados bem interessantes. A gente volta a repercutir os dados do CPI, que é o principal gráfico, né, que a gente comenta aqui ao longo da programação da BMC News, e o que deve ali trazer o principal ponto de atenção, né, para as próximas semanas. Inclusive, né, até como vocês estavam comentando sobre o Roberto Campos Neto, colocou isso em consideração. Né? A inflação dos Estados Unidos ele reverbera, né, para outras economias, né, emergentes como um todo. Né? E quando a gente começa a dar um pouco mais de atenção, né, para o CPI, a gente consegue ver com esse gráfico aqui, né, o percentual dos componentes, né, do CPI, são mais de 250 componentes. Né? A gente está falando aqui, na maioria deles, né, mais de 250 componentes, subcomponentes, né, cresceram mais de 2%, né, ano contra ano. Né? Ou seja, a gente consegue observar que realmente, né, a inflação, né, isso não é nenhuma grande novidade, mas se quando a gente olha aqui os subcomponentes do CPI, a gente consegue observar que está longe da meta do FED, né, que a gente está falando em torno de 2%. Né? Ou seja, isso também dita até mesmo os economistas revisarem para cima o maior aperto monetário, como a gente estava discutindo agora há pouco. Né? Ou seja, a gente estava comentando ali sobre uma alta de juros nos Estados Unidos, né? Até mesmo 4, 5, 6 vezes, 7 vezes, né, a alta de juros nos Estados Unidos. Isso pode sim causar uma melhora futura, né, uma curva de juros futura, quando a gente coloca já essa previsibilidade que não foi passada até o momento pelo Jerome Powell. Né? Então, ou seja, inclusive eu trouxe um gráfico ontem comentando sobre a perspectiva do Goldman Sachs, né, sobre o CPI, que era o seguinte: se a gente olhar daqui para trás, ou seja, né, o ano contra ano, claro que essa imagem, né, realmente preocupa bastante, né, sobre a inflação, principalmente, né, de 2019 para cá. Mas olhando para outra ótica, se a gente olhar daqui para frente, né, caso tenha um aperto monetário maior, isso pode até melhorar, mas de outro lado da moeda que a gente não analisou agora no momento, que é principalmente a economia, né, se a gente tiver um aperto monetário muito forte, a economia americana pode entrar em recessão. A gente está falando principalmente que isso não é bom para a economia americana, né, isso não é bom até mesmo para a questão política, né, nos Estados Unidos, e também reverbera muito na questão da Bolsa. Né? Então, ou seja, a gente tem essa jogada, inclusive, né, os próprios Fed Boys têm se dividido muito, né, nas próprias opiniões. Né? A gente tem alguns membros, né, comentando entre 6 a 7 aumentos de juros e alguns deles, né, defendendo um pouco mais, né, sobre esse contexto. Tá? E a gente também vai comentar um pouco sobre a Europa também, que vive, né, um momento de uma inflação muito alta,
mas a gente não vê essa alta iminente. Inclusive, o mercado começa a justificar isso, mas não é o que disse, né, principalmente Christine Lagarde. Tá? Bom, aí a gente consegue trazer aqui, né, trazer um outlook, né, ou seja, das principais curvas, né, yields, né, de títulos, né, nos Estados Unidos. A gente tem o famoso T10 americano nessa linha azul, ou seja, chegou a bater ali próximo de 2%, né, 1,95, né, ou seja, aí recentemente, né, ou seja, preocupando bastante, né, nos últimos níveis aí, nos últimos 2 anos, né, trazendo uma preocupação muito grande, colocando na perspectiva de março ali esse aumento de juros em 0,5% e não 0,25 pontos percentuais, né, ou seja, isso já começa a reverberar nos Estados Unidos. E quando a gente olha em linha geral, o que o mercado já espera até fevereiro, ali, até o começo do ano de 23, né, até o ano que vem. O mercado aguarda ali que o yield, né, ou seja, do Tesouro Americano de 10 anos, deve chegar ali próximo, um pouco mais de 2%, tá, do T10 americano. E quando a gente olha ali uma curva mais longa, né, inclusive, né, o Tesouro de 30 anos, né, o título yields de 30 anos, a gente consegue observar que esse rendimento pode chegar até próximo de 3%. Tá? Ou seja, isso sim é uma grande preocupação, isso traz ali uma certa volatilidade para a Bolsa, principalmente as empresas de tecnologia, que a gente sempre comenta aqui e coloca aqui o comparativo. Tá? Então, ou seja, ficar de olho, né, de acordo com essa projeção aqui feita, né, pelo JP Morgan. Bom, aí a gente tem um ponto interessante aqui nesse gráfico, que a gente destaca, né, em relação à receita, uma média ponderada dos últimos 10 anos das companhias globais, né, e também comparado com as companhias dos Estados Unidos. Claro, tirando os bancos, né, a gente fala que em relação à receita, ou seja, de vendas das companhias, é interessante observar que desde 2010, 2013, a gente consegue observar uma tendência de baixa, né, ou seja, claro que a gente está comentando aqui uma média ponderada de 10 anos, a gente está trazendo o número ano contra ano, senão o cenário seria diferente. Mas um ponto bem interessante, quando a gente compara as empresas de tecnologia globais, tá? Não só dos Estados Unidos, elas têm sido mais resilientes, tá? Que outras companhias de outros setores, até mesmo de outras regiões. Tá? Então, se a gente comparar principalmente como Japão, Europa, né, o mundo inteiro, ali, até mesmo os Estados Unidos, mas quando a gente coloca aqui empresas de tecnologias globais, a gente consegue observar esse número um pouco mais resiliente. O que mostra até essa certa dúvida, né, quanto, né, essa relação de aumento de juros pode afetar, né, as receitas das companhias. Quando a gente mostra, né, um cenário, uma janela maior, ou seja, uma janela de 5 a 10 anos, né, uma média ponderada, a gente consegue observar que esses números são muito mais resilientes que outros setores da economia global. Tá? Isso que eu quero passar o recado. E esse gráfico aqui, que é bem legal, é o seguinte, né, quantos aumentos de juros e quando esse aumento vai realmente acontecer, né? Todo mundo acredita que vai acontecer em março, né? O que diz o mercado é praticamente aí 100% aí de convicção que vai começar a alta de juros aí em março de 22, mas o principal ponto é que tinha uma divergência muito grande desde setembro, outubro do ano passado, que era a discussão já do aumento de juros, né? Que começou a ser conversado ali no ano passado, e que começa a trazer, cada vez vai chegando próximo de março, né, uma revisão para cima das expectativas, principalmente agora, né, com esse CPI de 7,5. Eu quero trazer o seguinte nesse gráfico, pessoal. A gente tem diversos momentos aqui, né, ou seja, principalmente em relação, né, ao ano de 2021. Né, ou seja, quando teve o ano novo, né, a gente traz aqui uma linha que o mercado esperava, né, que teriam aproximadamente 2 a 3 aumentos de juros nos Estados Unidos. Né, e agora a gente já está falando, né, ou seja, depois da divulgação do CPI, seja o último ponto, né, que foi divulgado, em torno de 6 a 7 aumentos. Tá? Inclusive, até a última declaração do FONC, né, para quem acompanhou também, o mercado já não estava aguardando nem 2 nem 3, mas 4 ou 5 aumentos de juros. Ou seja, o mercado ele vai adicionando, né, cada vez mais componentes e montando essa visão, né, ou seja, de maiores aumentos de juros nos Estados Unidos. Tá? Bom, aí a gente tem esse gráfico bem interessante também, inclusive, eu acho que ninguém esperava, né, por isso. A inflação dos Estados Unidos, a gente está falando aqui, né, de 7,5%, cedeu à inflação mexicana, que apresentou 7,1%. A gente está falando do CPI, né, inflação do consumidor. O que é interessante é que a economia, né, a mexicana, considerada aí como emergente, né, historicamente apresenta, né, uma inflação maior do que os Estados Unidos. Né? Isso é bem óbvio, né? Ou seja, economias desenvolvidos apresentam uma inflação historicamente menor do que mercados emergentes. E não é que a gente está vendo isso hoje, né? Ou seja, a gente observa ali sempre agora, né, um movimento ali do México apresentando um CPI maior do que os Estados Unidos, né, na média. Quer dizer, os Estados Unidos apresentando um CPI maior que o México. E isso começa a trazer uma preocupação muito grande quando a gente olha aqui de uma performance relativa, né, em relação à inflação. Então isso gera ali um tom adicional de preocupação e isso já está sendo observado pelo mercado. Tá? Mas não é o que está acontecendo na Europa. Né? Esse gráfico a gente já começa a falar um pouco sobre a Europa, principalmente ali pelo alto preço, né, do petróleo, inclusive do gás natural, que trouxeram ali os maiores componentes, né, do CPI por lá para cima, ou seja,
um nível muito forte, né? Isso, inclusive, a gente está falando de Brent, né, subindo hoje, chegando próximo na casa de $93, né? Isso gera ali uma preocupação adicional, já com uma leitura de expectativa de Brent a 100 ou até mesmo $120, tá? Caso alguns gatilhos aconteçam, como por exemplo a questão da Rússia e Ucrânia, a questão do acordo nuclear do Irã, tá? Então esse é o principal ponto aqui. E a gente traz uma relação importante que o mercado ele desenha diversos pontos aqui, tá? De projeções, tá? O mercado desenha uma projeção de um petróleo um pouco mais fraco, né? Ou seja, isso pode amenizar a inflação, né? Ou seja, nessa linha aqui. Caso o petróleo ele fica mais forte, ou seja, o petróleo mantém um patamar aí cada vez mais relevante no mercado, isso pode demorar para a inflação se arrefecer e a gente projeta essa linha vermelha logo acima, ou seja, a inflação antes dela melhorar, ela vai piorar ainda mais, né, lá na Europa, né? E a gente consegue observar também o cenário base, ou seja, que está entre esse cenário, o pior cenário possível, né, e o melhor cenário, ou seja, pela inflação, né, ou seja, na Europa a gente consegue observar que nós estamos ali num nível que ainda, né, tem ali um possível tom de piora, né, inclusive ali com a questão, né, das commodities. Então ainda não tem um cenário tão favorável, mas o que espera-se ali, principalmente em 2023, que comece a melhorar na margem. Mas tudo depende também, pessoal, da leitura, né, ou seja, da autoridade monetária na Europa. Christine Lagarde ainda não está tão preocupada assim, ela não quer desacelerar a economia, não quer subir juros, né, para desacelerar a economia, quer deixar a inflação correr, a inflação maior nos últimos 40 anos por lá. Tá? Isso é um ponto bem preocupante. Bom, aí a gente vai para os Estados Unidos, é um ponto bem interessante, inclusive a gente estava com o nosso convidado aqui na parte da manhã, né, o Guilherme Zanin da Avenue, e ele falou desse gráfico aqui que eu vou apresentar para vocês, né, ou seja, ele trouxe até uma provocação falando, no momento da alta de juros dos Estados Unidos, né, se a gente pegar uma tendência de longo prazo, né, as ações tendem a subir, né, ou seja, no curtíssimo prazo, né, tem ali um tom de estresse, né, ou seja, em relação a essas incertezas, né, frente ao aumento de inflação, mas o que é interessante é o seguinte, né, a gente pegar o último hike, né, que a gente pega ali em 2018, a gente consegue observar que a Bolsa Americana chegou a valorizar mais de 16%, né? Então a gente consegue observar principalmente esse ponto, né? Ou seja, o ciclo do hike, né, foi em torno de 2017 a 2018, né? E isso acredita sim, né? Claro que no momento, né, ou seja, desse principal ciclo, né, a gente viu a Bolsa Americana cair mais de 11%, que aconteceu praticamente ali em janeiro, né? Ou seja, a Bolsa Americana teve uma correção e agora o mercado, né, depois, né, o mercado ao longo de 2018 teve uma grande alta, né, ou seja, subiu mais de 16% no período. Depois teve uma correção, mas durante o período de aumento de juros nos Estados Unidos, né, ou seja, o último período, traz uma provocação. Então, inclusive até o título desse gráfico, né, fala assim, realmente o S&P 500 vai repetir, né, o último ciclo ali, né, do hike, né, do aumento de juros que foi em 2018. Tá? Então isso é uma provocação aqui até mesmo para quem investe, né, lá fora nos Estados Unidos. E esse gráfico aqui a gente fala do balanço do Fed, né, aqui o Total Assets, né, ou seja, a gente vê aqui o balanço do Fed já batendo quase 9 trilhões de dólares, né, isso é a principal explicação das altas ações de tecnologia, né, a gente está vendo ali uma abundância de liquidez anteriormente ali durante a pandemia, toda aquela retórica que agora está sendo jogada, né, para fora, né, em relação ali agora a uma menor liquidez, né, ou seja, a questão do taper, né, reduzindo o balanço do Fed e tudo isso já vem refletindo no mercado. Então esse gráfico aqui já é um pouco mais manjado aí pelo mercado, mas vale a pena sempre atualizar, né, aquela compra de títulos, né, que o Banco Central americano estava executando, né, 120 bilhões de dólares, né, e vem diminuindo ao longo do tempo. Bom, aí a gente tem esse gráfico aqui interessante, a gente começa a falar também um pouco mais, não só do macro, mas a gente começa já a ir para o mercado acionário americano, né? E esse gráfico ele mostra um pouquinho, né, ou seja, do fluxo de investidor de varejo americano, de acordo com as maiores corretoras, né? O Robinhood, né? A Schwab, né, que é a principal, né, a inspiração, né, da criação da XP, né? A E-Trade também, as maiores corretoras nos Estados Unidos, tá? Ou seja, que tem participação, né, de varejo, né, de retail. E a gente consegue observar que está no menor nível, né, desde ali da pandemia, ou seja, o investidor de varejo ele tem saído na média na Bolsa Americana, não está tão participativo, né, ou seja, não está tão net comprado, né, em Bolsa Americana. E para onde esses investidores estão indo? Na média eles têm tirado, né, investimento ali, principalmente nas ações que a gente chama ali de favoritas do varejo, tem um gráfico, né, um índice, né, que é o próprio JP Morgan ele coloca sempre, né, esse tipo, consegue observar uma redução drástica, né, de ações que são mais negociadas pelo varejo diminuindo, ou seja, diminuindo a atratividade pela bolsa em geral, e aqui a gente consegue observar em relação a fluxo, né, ou seja, o fluxo de varejo diminuindo, chegando no menor patamar, o que se explica claramente esse aumento de juros, né, essa real preocupação, e os investidores alocando esses investimentos também, claro, na margem, né, em relação em países emergentes, tá? A gente está falando aqui, principalmente que a gente pega aqui o EWZ, né, que é a bolsa brasileira em dólares, está lá fora. Então, isso é um principal ponto, claro que não é só o Brasil, não é só mercado emergente, existem
oportunidades alternativas para o investidor de varejo também, mas a gente está falando aqui de um fluxo em geral. Claro, a gente está falando de fluxo em Brasil como um todo, que a gente está falando principalmente, claro, de investidor institucional, né? Não é o contexto que a gente está falando aqui de investidor de varejo. Mas o ponto interessante aqui, quando a gente olha para a CPI, a gente vê em relação a 2 pontos, né? A questão, né, do CPI, né, em relação fixa, né, em relação flexível, né, ou seja, quando a gente pega a questão flexível, né, do CPI, ou seja, que são preços aí que têm uma dinâmica mais rápida, né, em relação a preços praticamente ali fixos, né, ou seja, a gente consegue observar que esses componentes do CPI, eles tiveram em maior patamar nos últimos 30 anos, o que mostra aqui esse gráfico, tá? Ou seja, mesmo também, né, com o principal ponto que a gente consegue observar, né, ou seja, a gente pega aqui a média de 3 meses analisado, traz uma preocupação muito grande. Olha que interessante, está falando desde 1990, tá? Ou seja, uma preocupação que não surgia ali, né, desde ali dos últimos anos, tá? Então agora a gente está vendo um descasamento muito grande e só resolve isso claramente com o aumento de juros, tá? Então esse que o mercado está tentando entender qual deve ser esse tamanho, né, desse aumento de juros e qual deve ser a frequência, né, desse possível aumento aí que deve começar em março, tá bom? Então são os principais gráficos de hoje. Hanna e Isabela, para sempre auxiliar todo mundo que nos acompanha, né? Tá certo, obrigada, Alex. Até amanhã não, até segunda-feira. Sextou. Sextou, bom final de semana para você. Obrigada, tchau, tchau. Bom, agora a gente fala da operadora de planos de saúde Hapvida, que anunciou a compra do Grupo Smiles por 300 milhões de reais. Os detalhes você confere agora na reportagem. A Hapvida celebrou o contrato de compra e venda de 100% do capital votante do Grupo Smiles, formado pelas empresas Smile Assistência Internacional de Saúde, Hospital João Paulo II e Mais Saúde Clínica. O preço da aquisição, incluindo o imóvel do hospital, foi de 300 milhões de reais, sujeito ao desconto do endividamento líquido e uma retenção para garantia de eventuais contingências. O Grupo Smile atua por meio de uma operadora de planos de saúde que atende cerca de 80 mil beneficiários, localizados majoritariamente nas capitais Maceió, João Pessoa, Campina Grande e Brasília. O grupo também possui um hospital próprio, sediado em João Pessoa, que conta com 39 leitos, sendo 14 de UTI, além de uma clínica médica sediada na mesma cidade. A aquisição vem no dia em que a Hapvida conclui a sua fusão com a Notre Dame Intermédica, formando a maior empresa de saúde suplementar do Hemisfério Sul. E hoje as ações da Notre Dame também deixarão de ser negociadas na B3, passando a ser negociadas apenas através das ações ordinárias da Hapvida. Bom, e agora a gente vai, né, Isa, olhar o mapa do calor de Hapvida, né? Vamos lá. ver, a Hanna vai dar uma olhadinha no mapa do calor para ver como estão os papéis Hapvida e também no setor de saúde, né? Pois é, ó, a Hapvida a gente vê agora que já sobe 2,99%, com papel a R$ 12,07. Aí a gente vem aqui para o mapa do calor, né, eu pedi até para o pessoal compartilhar aí na tela para a gente ver todo mundo junto. Já que no nosso mapa de calor a gente vê Qualicorp subindo 3,57%, Mater Dei 3,14% de alta. A Hapvida também está aqui, né? Está bem do ladinho dessas empresas. GNDI está aí subindo 3,18%. Oncoclínica 0,84% de alta. Grupo Fleury está também subindo 0,48%. DASA também está aqui subindo 0,11%. E já em relação as maiores quedas, temos aí par de 3, recuando 3,80%, né? A gente vai monitorando, então, os números do mercado. E agora a gente muda de setor, falando agora da Uzi Minas, que teve lucro líquido de 2,88 bilhões de reais entre os meses de outubro e dezembro do ano passado, apresentando uma alta de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior, de 1,913 bilhão de reais. No acumulado do ano, o lucro líquido somou pouco mais de 10 bilhões, o que representa um aumento de 679% ante 2020. No quarto trimestre, o EBITDA ajustado foi de 2,458 bilhões de reais, alta de 53% na comparação anual, enquanto no ano ficou em 12,83 bilhões de reais, né? Ou seja, uma elevação de 302% ante o ano anterior. No último trimestre do ano, a receita líquida somou
pouco mais também de 8 bilhões de reais, valor 47% maior do que o apurado no mesmo período de 2020. E no acumulado do ano, o resultado alcançou 33,737 bilhões, um avanço de 110% ante o ano anterior. A gente aproveita também para dar uma olhada, né, no papel de Usiminas e também no setor de siderurgia e mineração, para a gente ver como é que está operando nesse momento. Vou até mudar aqui, a gente já mudou, então Usiminas agora tem um recuo de 4,70%, com o papel a R$ 14,79. Aí a gente olha aqui o setor, né, o setor como um todo, Usiminas está aqui, né, bem do ladinho de Ferbasa, que também recua 3,26%, Semin também cai 2,18%, Gerdau com ticker igual 4, 1,58% de queda, GGBR4, 1,25% de recuo também. A Vale também está aparecendo aqui, caindo 0,17%, CSN vem logo na sequência, caindo 0,82%. A Aura Minerals também está aí caindo 0,44%. Já a única empresa, na verdade, que está subindo no setor é Bradespar, que sobe agora 0,74%, Isa. Bom, agora a gente fala da Embraer, que vai fazer um programa no exterior de recompra de bondes. A montadora brasileira de aeronaves informou que está fazendo uma oferta para comprar à vista notas em circulação com remuneração de 5,15% e vencimento em 2022, além de notas com remuneração de 5,69% com vencimento no ano que vem, no ano de 2023. De acordo com o comunicado, os dois tipos de notas vão ter o valor máximo de até 150 milhões de dólares cada. A oferta está programada para durar até o dia 10 de março. Pois é, a gente vai olhar então como é que está o papel agora da Embraer nesse momento. Embraer agora que já recua 1% e está aí com o papel sendo comercializado a R$ 19,74, Isa. Bom, e a mineradora Vale divulgou uma produção 2,4% menor do que no quarto trimestre de 2021, mas elevou aí em 5,1% no ano. Você confere os detalhes na reportagem. A mineradora apresentou uma produção de 82.473 mil toneladas métricas de minério de ferro no quarto trimestre do ano passado, montante 2,4% inferior ao do mesmo período de 2020. No acumulado do ano de 2021, a produção subiu 5,1%. Já no período, a alta se deu pela maior produção das operações de Minas Gerais, sendo parcialmente compensadas pelo desempenho mais fraco em S11D. A Vale informou também que houve um cenário favorável de preços de mercado, cerca de 47% ao ano. Por outro lado, houve a greve em abertura que interrompeu as operações durante 70 dias, contribuindo para uma redução de 9% na produção de níquel e 18% na produção de cobre. A empresa reportou também o melhor desempenho na produção de carvão, cerca de 45% ao ano, juntamente com a assinatura de um acordo vinculativo para vender o ativo. Segundo o relatório, a Vale informou também as suas projeções de produção de minério de ferro, pelotas, níquel e cobre. A mineradora estima a produção entre 320 e 335 mil toneladas neste ano, enquanto para Pelotas a projeção é de 34 a 38 mil toneladas. Para níquel, a empresa estimou que a projeção é atingir entre 175 e 190 mil toneladas no balanço do ano de 2022. Já para o cobre, a projeção é de 330 a 335 mil toneladas no acumulado do ano. Bom, agora a gente fala da Petrobras, que foi a vencedora da premiação Deals of the Year, Negócios do Ano, promovida aí por uma revista norte-americana na categoria que destaca a melhor operação de gestão de dívidas corporativas em 2021. Desde 2014, a estatal reduziu uma dívida equivalente a 160 bilhões de dólares para o nível de 60 bilhões de dólares em setembro do ano passado. Nos últimos 5 anos, a Petrobras recebeu o prêmio da revista 4 vezes. Em comunicado, a empresa disse que a Laurea é a prova da consistência do caminho trilhado pela Petrobras para recuperar e agora preservar sua saúde financeira. Então, vamos dar uma olhada para ver como estão os papéis
da Petrobras, Hanna? Vamos olhar a Petrobras e o setor também, né, Isa? A gente já olha aqui, então, né? A gente começa olhando, então, Petri 4, que está subindo agora 3,54%, com papel a R$ 33,60, acabou de virar aqui. E Petri 3 tem uma alta de 3,46%, com papel a R$ 36,83. Aí a gente já olha aqui o setor também, né, Petri 3 e Petri 4 aqui nas maiores altas. Tem também Enalta subindo 3,33%, PetroRio sobe 1,13% e Vibra Energia também está numa alta de 1,31% e 3R Petroleum sobe também 0,78%. Obrigada, Hanna. 2h05 pelo horário de Brasília e assim a gente encerra o BMC Stock desta sexta-feira, mas a Hanna Beltrão volta mais tarde com business, né, Hanna? Pois é, Isa. Hoje a gente vai ter uma gravação especial, gente, na segunda-feira, a gente vai mostrar essa gravação para o BMC Business, a gente vai conversar com o Banco ABC. Então, na segunda-feira vai ter o pessoal vai poder acompanhar como é que foi o bate-papo com o gestor, né, com o CEO da companhia. Então, eu espero todo mundo e assim a gente vai encerrando, né, a nossa semana do BMC Stock, né, Isa? Então, até segunda-feira, um bom final de semana para você. Bom final de semana para você também, a gente se vê na segunda-feira.